Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja conosco agora e para sempre. Nesse momento tão sublime dos trabalhos, que é a parte da doutrinação, para a gente entender um pouquinho, né, sobre o Espiritismo, seu funcionamento, as suas regras. E interessante também que a gente, quando chega na casa, às vezes a gente está carregando, né, um peso que ultrapassa nosso peso normal, excede o nosso peso mental. Nós estamos sobrecarregados sobre tudo aquilo que nós, né, em todo momento, em todo instante, a gente é que um elemento esponja. A gente vai absorvendo. Absorve as coisas boas, absorve as coisas ruins. E também, da mesma forma, a gente vai distribuindo bem, vai distribuindo aquelas coisas que não são tão boas, que chega, bate em nós, né, e recai sobre outros. Por essa razão, né, que neste momento é interessante nós relaxarmos, a gente soltar os nossos braços, deixar os ombros numa posição adequada, relaxar os pés, as mãos e principalmente nossos pensamentos. Procurar deixar aqui todos aqueles pensamentos que nos incomodaram, que nos obsidiaram durante o dia, porque aqui é o grande laboratório de transformação de energias. Aqui a espiritualidade, que trabalha incessantemente nessa casa, dia e noite, eles pegam essas energias que a gente traz e transformam em energias salutares, em energias do bem, de luz, de compreensão, e nós, ao chegar aqui, a gente começa a receber. Por isso que sempre é gostoso da gente chegar nesse nosso ambiente. E aqui, a gente, sendo aquele elemento esponja, a gente recebe muito mais coisas boas do que as coisas indesejáveis. E aí nós vamos para a nossa casa e lá a gente tem que ter a sensibilidade, né, de chegar e espargir aquilo que nós estamos levando daqui. Quando a gente chega em casa, que começa a sair aquelas energias boas que nós levamos daqui, se ali existir algum espírito perturbador, não, alguma obsessão, eles abrem os dedos, eles saem. Aqueles maus pensamentos, tudo é transformados. Por isso que diz que aqueles lares que fazem o evangelho no lar, se percebe, e aqueles médios videntes percebem a quantidade de energias boas que estão recaindo sobre aquele lar, sobre aquela casa e espargindo na sua vizinhança. E como nós só vamos ficar muito bem quando os nossos vizinhos, a nossa família, estiver bem. Então, isso é interessante. A gente deixar aqui, deixar aqueles pensamentos, né, que a gente se valeu deles durante o dia e procurar se restabelecer as suas energias para uma boa noite de sono e no dia seguinte um bom dia de trabalho. Então, isso é importante, meus queridos irmãos. Muito interessante. Então, quando a gente fala, vamos relaxar, vamos fazer a nossa prece inicial, é que realmente a gente precisa relaxar, esvaziar as nossas mentes, né, dentro das possibilidades, dentro daquilo que somos capazes de retirar,
Mas quando nós não somos tão capazes, cada um de nós tem um anjo da guarda, um guia espiritual, vamos pedir ajuda para eles. Eles nos ajudam, eles nos transformam, eles mudam, né? Eles mudam a nossa forma de pensar. Só não podemos ser muito teimosos com eles muitas vezes. A gente teima bastante, né? Diz, eles nos orientam, vai por aqui, a gente, né, insiste em ir por aqui e logo ali tem um obstáculo, né? Aí nós voltamos e seguimos o caminho, né? Então são coisas assim que a gente vai aprendendo a conviver com esse mundo espiritual, esse mundo que nos conduz, né? Mas para isso, meus queridos irmãos, vamos nos concentrar, vamos relaxar, vamos fazer a nossa prece, essa prece tão importante, né? Então vamos assim com muita força, com muita fé, vamos nos entregar nesse momento, vamos tentar nos desprender do corpo e vivenciar essa vida espiritual que nós temos. Então, vamos concentrar. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus nesta hora, aos nossos mentores espirituais, a esses espíritos iluminados que estão aqui desde cedo trabalhando, purificando as energias para que possamos nos sentir melhor. Pai querido, nesta hora tão importante, que elevamos nossos pensamentos no Teu bem, que elevamos nosso pensamento à Tua luz, para que possamos enxergar em Cristo o amor que Ele trouxe para nós, as leis morais, as leis da igualdade entre os homens. Ó Pai, te pedimos neste momento que restabeleça as energias em nossa mente, para que o nosso cérebro não se equivoque, que ele consiga distinguir o bem do mal, para que possamos neste momento vibrar em direção daqueles que aqui não puderam estar presentes neste momento. Aqueles que ora estamos pensando, Pai querido, que eles possam receber a Tua luz, receber as Tuas energias salutares. Que eles possam receber de Cristo, nosso irmão maior, um abraço fraternal. Que ele tenha um entendimento que muitas vezes a dor se faz necessário para o nosso crescimento. Ó Pai querido, orientais todos aqueles mestres, todos aqueles professores que ora iniciam as atividades de mais um ano letivo. Possam eles vibrar no bem, possam eles abrir a mente de seus alunos, deixar ali a luz da sabedoria, e que na saída da escola, Pai, não permita, Pai querido, que as drogas, que os vícios se façam presente, abraçando aqueles anjos. Pai, colocai em cada porta
de cada escola, Pai, um mentor espiritual, um espírito de luz ali fixado, iluminando as mentes das crianças, dos jovens, dos adolescentes, Pai, assim como aqueles adultos que vão ali buscar o conhecimento. Pai, permita que neste ato possamos vibrar em direção aos hospitais, que possamos vibrar aos presídios, aos cárceres, lá onde estão aqueles que se equivocaram, Pai, que escolheram o caminho mais fácil, mas que se torna tão difícil depois. Ó Pai, abençoe nossos trabalhos, abençoe nossas famílias, que possa eu amanhã, ao chegar ao trabalho, espargindo a paz, o amor, a compreensão e a fraternidade com meus colegas. Que assim seja, Pai. Meus irmãos, sempre é importante, por mais que a gente estude o Espiritismo, nós não podemos nunca abandonar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Por que o segundo o Espiritismo? É só uma interpretação daquilo que os evangelistas escreveram. Uma interpretação do ponto de vista espiritual, para facilitar o nosso entendimento. E no capítulo 2, tá? Quando Jesus fala que o meu reino não é deste mundo, né? É interessante a gente observar. Por que que o meu reino não é deste mundo? Significa que nós temos outro mundo. Não é isso? Se não é deste, é de outro. Mas qual é o outro mundo? É esse que nós sentimos. O outro mundo significa estar em íntima relação com o mundo de Cristo, que é o cristianismo. Aquela missão que ele trouxe, porque Cristo só reencarnou porque a sociedade terrestre do planeta Terra estava se desviando, estava conturbada, estava com desvio de evolução. E nós, hoje, como olhamos isso? Jesus, então, traz consigo uma missão, porque ele é muito, muito, muito evoluído. Não precisaria ele mais reencarnar para resgatar alguma coisa. Ele vem como missionário, ele vem trazer uma mensagem. Como ele, existe uma infinidade de outros espíritos que reencarnam no nosso planeta para trazer algo novo, para despertar algo. E aí nós temos uma série de grandes pensadores, de grandes pessoas, de grandes religiosos, que são espíritos já muito evoluídos, mas que trazem consigo, precisam reencarnar para fazer a semeadura daquela missão predestinada, pré-projetada para nós. Então vejo, Jesus, quando ele reencarna, ele não reencarna num planeta legal, num planeta bonito, num planeta iluminado.
ele reencarna num conflito social existente. E quem é que o grande conflitante nesse período? É o Império Romano. Ele dominava basicamente o mundo. Ele estava nessa condição de império, de tirania, há 27 anos. Até 27 anos antes de Cristo, nós tínhamos uma sociedade romana republicana. E aí, um imperador chamado Augusto, basicamente, transformou, fechou o Senado. Simplesmente o Senado, que tinha aquele poder de criar as leis, se transformou num agente de informação ao poder absoluto, ao rei, ao imperador. Então, esse império iniciou 27 anos antes do nascimento de Cristo. Depois, qual é a característica desse império? Não, era um império soberbo. Né? Eram imperadores que tinham até desvios mentais, que tinham perturbações espirituais elevadíssimas de alto grau, como Nero, Calígula. Né? E era esse império, era esses imperadores que praticamente dominavam politicamente o nosso planeta Terra. Não na sua totalidade, mas grande parte. Né? E aí, esse império absoluto, esse império, que o que valia era o que o rei dizia. Então, imagina vocês, alguém nascer, crescer, estudar, amadurecer, preparar a mente a tal ponto de conseguir trazer a sua missão. Qual era a missão de Cristo? Vejam bem, a missão de Cristo, ele contrariava quase a totalidade dos princípios do império. Então, essa condição, essa sociedade, foi com que, da forma que Jesus encontrou. E que tinha uma missão de transformá-la. Tinha uma missão de tornar um pouco mais maleável, aonde todas as pessoas tivessem alguns princípios iguais. Então, isso, meus queridos irmãos, esse quadro foi o quadro que Jesus chegou. Aos 27 anos, quando ele inicia, 27 anos de idade, quando ele inicia as pregações do seu cristianismo, e o que era o cristianismo, meus queridos irmãos? Cristo trouxe os princípios básicos do cristianismo. O amor. Amar a Deus como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Então, isso era uma ofensa para uma condição de governo absoluto. Esse quadro todo esperava Cristo. E ele começou a pregar e juntar multidões. E essas pessoas, cada vez mais, começavam a acreditar que era realmente uma mensagem de Deus que Cristo trazia. Amar a Deus, amar o próximo, amar seus inimigos. Aquilo que era dente por dente, olho por olho do tempo de Moisés, já não é mais. Existe a grande palavra-chave, o amor.
o amor incondicional, o amor, o respeito. Então vejam, meus queridos irmãos, que esse quadro foi um quadro político que Jesus encontrou quando aqui ele reencarnou. Encontrou o quê? Basicamente, sobre toda a superfície planetária, uma religião, entre elas de grande peso, o judaísmo. O judaísmo, ele traz consigo, claro, que o judaísmo traz a ideia do monodeus, de um único Deus, o monoteísmo. Eles, ainda na condição, vamos dizer, rudimentar do início, eles acreditavam em anjos como seres especiais. Eles tinham uma classificação. Aquele espírito que veio para aquela única encarnação, aquele espírito, ele vem numa condição de proletário, vem numa condição de pensador, ou vem numa outra condição de religião. Então, não existe claramente um progresso evolutivo do espírito. Acreditavam na evolução espiritual, não como nós. Nós acreditamos na nossa evolução espiritual aqui, encarnados, sendo mais dócil, né? A cada atitude em direção ao bem e ao sorriso do nosso vizinho, nós estamos evoluindo. Eles não. A condição do desenvolvimento, do crescimento espiritual, só se daria após o desencarne. Na condição espiritual. E não no encarnado. As graças e todas as conquistas viriam da obediência a Deus. Então, só aqueles que numa relação íntima com Deus e com o bem, seria contemplado com as riquezas materiais, com bem-estar espiritual. Certo? As desgraças e calamidades seriam castigos de Deus. Tudo bem? Todas as conquistas, claro que existe a mão do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, de Deus. Não é só nosso, porque nós não somos sozinhos. Nós estamos, o nosso espírito encarnado aqui, ele está interagindo com tantos outros encarnados, mas muito mais com espíritos. Então ali, meus queridos irmãos, sem problema nenhum. Quando nós estamos numa relação íntima com Deus, as coisas chegam. Porque nós temos o conhecimento, nós temos a paciência, nós temos a tranquilidade, nós sabemos até utilizar os bens na sua totalidade de suas utilidades. Mas as desgraças e calamidades seriam castigos de Deus, herança ainda de Moisés, não mais de Cristo, porque o judaísmo, ele nunca entendeu que Cristo viria na condição que veio de pobre. Eles esperavam um outro tipo, né? Uma outra revelação de Deus. Mas as desgraças e calamidades seriam castigos de Deus. Parte da nossa sociedade, da nossa evolução, ainda diz assim: Deus me castigou. Mas como é que essa história, se Deus é bom, ele é ruim? Será que existe essa dualidade em Deus? É nós que muitas vezes falhamos, mas não temos maturidade suficiente para dizer:
eu falhei. Ele chega a dizer que Deus falhou com ele. Claro que vem todo um processo cultural daí do judaísmo. Mas já é a hora da gente largar isso. Não é? Porque Deus é bom. É aqui que nós estamos buscando Deus. É nas nossas preces, no nosso comportamento, que nós vamos escolhendo Deus. Então, as minhas desgraças, ou eu tenho que passar por elas para mim me melhorar como espírito, para que eu possa ter outras encarnações até mais tranquilas. Ninguém mais, a não ser eu, a não ser cada um de nós, responsável por aquilo que nós estamos passando. Nós temos um livre-arbítrio de escolher. Porque eu tenho que passar para me melhorar em tal coisa. Nós temos um projeto reencarnatório. Ali a gente traz. Temos um livre-arbítrio para mexer nesse projeto? Temos. Temos, às vezes, até nos desviamos do compromisso que a gente assumiu. Então, isso é importante. Então, quando Jesus nos diz, meu reino não é deste mundo, nós temos que começar a pensar, existe outro mundo? Qual é a minha relação com outro mundo? Com esse mundo espiritual? Ainda somos pequenos. Muitas vezes a gente diz, estou aqui sozinho. E aquele espírito iluminado, nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, chega a bater no ombro, tu não está sozinho. E a gente é duro, a gente não consegue sentir que tem ali um espírito que está, muitas vezes, querendo nos aconselhar, querendo nos pegar da mão. Então, esse é o outro mundo, o mundo de Jesus. Quando ele falou, não sou desse mundo, meu reino não é desse mundo, porque ele é o rei do cristianismo, meus queridos irmãos. O cristianismo que nos diz assim, amar a Deus e amar o próximo. No amor, as inter-relações, seja as minhas relações intrínsecas, como as exteriores com outros, será e se dará de forma diferente. É aí que surge. Puxa vida, como eu gosto de conversar com aquela pessoa, me dá tanta paz, me dá tanto amor, me ouve, me compreende. São isso, é o amor que está circulando entre aqueles dois. Mas não é esse amor vulgar, é o amor incondicional, é a luz de Deus, é a luz do bem. Então vejam algumas características desse judaísmo que Cristo teve que mudar. Mostrar ao homem que Deus é bom na sua extensão total. Que ele não pode estar castigando, não existe. Eu é que me castigo. Eu, através do meu livre-arbítrio, que faço o que eu quero da minha vida. Claro, tenho que assumir responsabilidade daquilo que eu estou fazendo. Mas aí então, Jesus Cristo, aquele Messias, o Filho de Deus, aquele indivíduo, aquele espírito que encarnou, que formou aquele indivíduo, que formou aquela pessoa, meus queridos irmãos, trazia uma única missão, também de reduzir as diferenças entre os homens num sistema político
absoluto. Extremamente difícil. Mas ele conseguiu trazer e deixar para nós todas essas mensagens que ele trazia na sua bagagem reencarnatória. Imagine nós sem o cristianismo, imagina nós sem o amor. Que mãe existiria? Que pai existiria? Que filho existiria? Então Deus vai providenciando cada etapa da evolução, cada caminho que nós percorremos em direção ao bem. E isso é interessante, meus queridos irmãos. Claro que Jesus Cristo foi ironizado por Pilatos. Jesus Cristo foi em toda a sua extensão aquele indivíduo que era inimigo do poder. Porque ele trazia a igualdade entre os homens, a liberdade entre os homens, a fraternidade entre os homens. Então, queridos irmãos, quando aquele indivíduo, o Pôncio Pilatos pergunta para Cristo: vós sois reis? E ele disse: não, vós que estáis dizendo que sou rei. Mas eu não sou. Porque se fosse rei, meu povo não permitiria que eu estivesse preso pelos romanos. Que confiança Cristo está colocando em cada um de nós. E a confiança é uma via e outra via que vai e uma vem. É uma avenida. Ela tem que ser recíproca. Ela tem que ir e vir. E Cristo, mesmo naquela condição, ele dizia: se fosse rei, meu povo não me deixaria aqui. Então vejam, meus queridos irmãos, que logicamente que nós temos duas formas de encarar. Existem dois tipos de realeza: a realeza temporal, que são os reis normais, que se extingue normalmente numa única encarnação. Mas nós temos a outra, chamada realeza moral, que enquanto existir aqueles valores, nós estamos considerando aqueles princípios como o princípio de uma realeza. Claro que Jesus é o nosso rei, porque ele deixou há mais de 2000 anos seus princípios. Ele fez a sua semeadura e essa se transformou em plantas, em frutos, que nos alimenta hoje a alma de cada um de nós, que é o amor, a igualdade, a fraternidade e a esperança. Vida futura, meus queridos irmãos. Vejam só. Aquele que nós acreditamos, aquele que foi enviado de Deus, ele nos diz assim: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é desta encarnação. Então significa que existe o outro mundo. Que é o mundo que espera nós a cada desencarne. É aquele mundo onde nós vamos habitar como nossa moradia definitiva. Claro que temos que
reencarnar para resgatar os nossos erros e as nossas falhas. E para isso, o Espiritismo, que seria a terceira revelação de Deus, a primeira, não é? Foi Moisés, a segunda Jesus e o terceiro o Espiritismo. Porque Cristo não conseguiu, porque o homem não estava maduro o suficiente, ter um entendimento de toda a sua mensagem. Então ele falou bastante parábolas, que são essas parábolas hoje que o Espiritismo elucida para nós, esclarece para nós. Hoje nós temos a nossa consciência tranquila e sabemos em todas as nossas ações e reações que nós temos outra vida. Que nós vamos reencarnar quantas vezes for necessário para que a gente adquira o nosso progresso. E é assim, meus queridos irmãos. Se nós pudéssemos amadurecer num passo de mágica e começar a ter um entendimento que nós temos uma outra vida, que nós temos um outro mundo, porque Cristo nos disse, e nós sentimos, eis as nossas diferenças, porque pertencemos reencarnações diferentes, maturidade diferente, mas todos nós temos a nossa base de maturidade. Nós temos o conhecimento suficiente, nós temos a consciência suficiente para produzir uma boa lavoura. É só nós querermos, é só nós estar disposto a pequenas mudanças na nossa vida. Deus não quer mudança abrupta, porque ela não ocorre num processo de educação. Ela é uma coisa imposta. Por isso que o Espiritismo, ele se empenha no estudo e convida a todos constantemente a estudar. Não precisa saber ler e escrever, basta a vontade que ele vai estudar o Espiritismo. Claro que o estudo coletivo é o estudo de maior probabilidade de acerto que nós temos. Porque quando nós vamos estudar sozinhos, a gente pode ocorrer numa falha, num erro. Tá? Então, quando o estudo é coletivo, muito embora que o nosso crescimento espiritual é individual, cada um cresce de acordo com a sua fé, com o seu potencial de crescimento. Tá? Da mesma forma que cada elemento químico tem um grau, um coeficiente de dilatação, a nossa mente também tem, cada uma delas tem um grau de progresso, um coeficiente que nós vamos adicionando. Claro que não é fixo como os metais, não é? Com os elementos químicos, nós a cada vez seria quase que uma progressão geométrica em nossa mente. Começamos a estudar, cada vez nós vamos evoluindo mais e mais em menos tempo. Então nós temos que começar. Nós temos que ter o brilho de Cristo em nossa mente. Eu não estou falando o brilho tipo verniz, mas aquele brilho que nós ingerimos em nossa mente,
e procurar vivenciar a cada momento, a cada dia. Esse é o grande desafio. Muitas vezes a gente vai evoluindo, quando você dá conta, dá um passo lá atrás. Vamos ter a paciência, vamos começar de novo. Tá? Por quê? Né? Porque nós temos um outro mundo. Um mundo, né, que Jesus trouxe para nós, dizendo que seria o mundo mais importante para nós, principalmente nós espíritas, né, que nós temos que entender esse mundo invisível, não palpável ao nosso olho. Nós temos que caminhar em direção a ele. Graças a Deus que Deus enviou Jesus para nos criar esse caminho. É mais fácil a gente dar a mão a Jesus, dar a mão aos nossos anjos da guarda, dar a mão ao nosso mentor, ao nosso guia espiritual, dizer: vamos juntos. Vai ser bom para mim, vai ser bom para ele, não é? Porque ele também precisa fazer a caridade para o seu crescimento cada vez avançar mais. Então, meus queridos irmãos, essa é a mensagem da noite. Não é? Vamos pensar no outro mundo. Vamos nos sentir em determinado momento, quando as nossas forças estão se terminando, dizer: ó Pai querido, ó Jesus, meu guia, meu anjo da guarda, meu amigo da espiritualidade, porque nós temos muitos amigos, que às vezes não são nossos amigos aqui encarnados, mas desencarnam e têm aquela simpatia porque eles vibram na mesma intensidade que nós. E sempre, como o velho ditado, né, é melhor caminhar a dois do que caminhar sozinho. E isso é interessante. Não vamos nunca pensar que Deus nos abandonou, porque Deus não abandona ninguém. Então essa é a mensagem. A mensagem: meu reino não é deste mundo. Vamos compartilhar então o nosso reinado de cada um de nós, nossos desejos, nossas vontades, entre o mundo material e o mundo espiritual. Porque quando se mantém esses dois lados em equilíbrio, obviamente que chega ao meio como a felicidade, a alegria, o prazer, a união entre as famílias, o sorriso de quem está bem. A certeza que a mãe sempre terá força suficiente e fé suficiente para a cura de seu filho. Ficamos então por aí, meus queridos irmãos. Vamos novamente nos concentrar, elevar nossos pensamentos nesse momento, bem forte. Agora já mais solto nossos pensamentos, e vamos dizer assim: Pai, obrigado por estar aqui nessa hora, neste momento. Jesus, tenho certeza que estás iluminando este caminho. Ó, meu espírito amigo, meu mentor espiritual, meu anjo da guarda, vós que estáis de mão comigo neste momento, percorrendo esse caminho em direção ao Pai. Dai-me força, Deus, neste momento, para que eu possa emanar minhas energias vitais, para que os bons espíritos que trabalham neste horário, nessa hora, transformem em energias salutares, em energias de compreensão, energias de amor, para que possa espargir sobre aqueles que ora estão agonizando na dor, Pai.
que essas energias espirituais possam elas ser carregados com cada um de nós e espargido em nossos lares, para que lá reine a paz, para que lá reine o amor, para que lá esteja lacrada as portas ao vício, ao mal, Pai querido. Abençoa, Pai, aqueles que estão nesta hora desencarnando, possam eles receber seu mentor espiritual, receber as tuas luzes, Cristo, para que ele não se perca do caminho do bem. Ó Pai querido, abençoa, Pai, os trabalhos edificantes do nosso planeta, que o amanhã, com certeza, Pai, queremos todos nós, a Tua mão abençoando nossos trabalhos, nossa família e também o nosso planeta. Ó Pai, que os bons espíritos nesta hora recolham aqueles encarnados e desencarnados que se encontram nas ruas, nas encruzilhadas, que abracem e tragam para este hospital aqui para receber suas primeiras lições do bem, do amor, do caminho a Deus, que assim